Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá, para quem está acompanhando a gente em mais uma das nossas explorações profundas. Hoje, nós temos em mãos um material, um conjunto fascinante de notas acadêmicas. Fascinante, muito denso, né? Muito denso. Detalhando o trabalho de um filósofo e psicólogo alemão, o Johann Friedrich Herbart. A nossa missão nessa análise hoje é, na verdade, decodificar essas anotações. Exato, tentar traduzir isso. Isso, e entender uma mudança que é estrutural, profunda e definitiva na exata maneira como o cérebro humano aprende. Aquele tipo de assunto que altera a forma como a gente enxerga a nossa própria inteligência no dia a dia, sabe? Com certeza. E o grande ponto de inflexão dessas notas, o que salta aos olhos logo de cara, é justamente a transição histórica que o Herbart provocou. Porque assim, antes dele, a pedagogia, o ato de ensinar e aprender no geral, era vista puramente como um instinto. Era algo meio solto, né? Totalmente solto. Ou, na melhor das hipóteses, uma arte abstrata e indefinível. Tipo, dependia do talento natural de quem estava lá na frente da sala de aula. O famoso dom. O famoso dom. E a grande revelação aqui é que o Herbart formulou a pedagogia como uma verdadeira ciência sistemática. A gente está falando de tirar o aprendizado daquele reino do improviso, da adivinhação. E trazer para a luz do método, certo? Exatamente. Da lógica estruturada em passos muito claros e muito bem definidos. Ok, então vamos desvendar isso logo. Porque quando a gente fala de ciência sistemática, pode soar como algo, sei lá, restrito a laboratórios com jalecos brancos. Soa muito clínico. Soa clínico. Mas eu convido quem está nos ouvindo agora a pensar no seu próprio processo, no ato de tentar dominar algo novo. Boa. Quando a gente tenta entender, digamos, um novo software complexo no trabalho, ou aprender a tocar um instrumento musical do zero. Muitas vezes o que bate logo de cara é uma frustração imensa. Aquela vontade de jogar tudo pro alto. Pois é. E fica parecendo que algumas pessoas nasceram com um dom mágico para absorver informação e outras simplesmente não nasceram. Como que era esse cenário prático antes de existir um método claro? Então, essa é a grande armadilha do pensamento pré-herbartiano. Se a gente recuar um pouco e olhar para o panorama educacional daquela época, o sucesso do ensino dependia, quase que inteiramente do carisma de quem ensinava. Era meio que um teatro, então. Era literalmente uma loteria. Se o mestre fosse muito inspirador, os alunos talvez aprendessem. Talvez. Talvez. Agora, se ele não fosse, a culpa recaía inteiramente sobre a suposta falta de inteligência de quem estava aprendendo, do aprendiz. E ao transformar o aprendizado num sistema com regras operacionais, o Herbart meio que democratizou o potencial intelectual. Isso é muito poderoso. É muito, porque um sistema significa que há causa e efeito previsíveis, não é mais mágica. E o alívio que isso traz é imenso. Sério, como alguém que adora tentar aprender coisas novas, saber que existe uma estrutura replicável tira um peso enorme das costas de quem está ali suando para se aprimorar. Tira a culpa, né? Tira a culpa. O material original que a gente está dissecando hoje lista exatamente 5 passos para o aprendizado dentro dessa ciência sistemática. 5 passos essenciais. E lendo as notas, para mim fica muito claro que não se trata apenas de um manualzinho para professores elaborarem aulas. Não, de forma alguma. É um mapa. Um mapa de como a cognição humana processa a realidade do início ao fim. Sem dúvida alguma. E cada etapa dessa teoria espelha a forma natural como o cérebro já opera biologicamente. É por isso que resistiu tanto ao teste do tempo. Então vamos mergulhar na mecânica desse mapa. O primeiro passo documentado nas nossas fontes é a preparação. A famosa preparação. Que à primeira vista parece uma instrução meio óbvia, do tipo: sente-se aí, preste atenção, pessoal. É o que todo mundo pensa. Mas as anotações sugerem algo muito, muito mais profundo em termos psicológicos. Vai muito além de apenas pedir silêncio no ambiente. A preparação que o Herbart descreve é o reconhecimento neurobiológico de que a mente humana não é um recipiente vazio. Não é um balde esperando água. Exato. Não é passivo.
Se a mente não for devidamente calibrada antes, a informação simplesmente vai bater numa parede invisível e voltar. Vai ricochetear. Isso. A preparação cria a receptividade. Ela âncora o assunto novo naquilo que já existe, nas memórias que já estão lá na cabeça de quem vai aprender. É como aquela velha ideia de preparar o solo antes de jogar as sementes, sabe? Perfeita analogia. Porque se a terra estiver dura, seca, compactada por meses de falta de cuidado, não adianta você jogar a semente mais cara e perfeitamente saudável ali. Ela não vai germinar. De jeito nenhum. O solo rejeita. A preparação seria esse ato de arar essa terra, de revolver o solo, ou, trazendo para um cenário de rotina da maioria das pessoas, é o conceito de mise en place na gastronomia. Nossa, o mise en place ilustra isso brilhantemente. Ninguém começa a cozinhar um prato complexo jogando ingredientes na panela de qualquer jeito com fogo alto. O primeiro passo é organizar a bancada, é picar os vegetais, separar os temperos em potinhos. Eu gosto muito da analogia do solo e da cozinha, porque elas ilustram bem o que acontece quando a gente pula essa etapa na prática. Em termos dessa ciência sistemática, arar o solo significa despertar o interesse prévio e evocar memórias relevantes. Trazer o que a pessoa já sabe para a superfície. Exatamente. Pensa assim, se alguém vai aprender sobre frações complexas na matemática, a mente precisa primeiro ser lembrada de como é dividir uma pizza entre amigos num sábado à noite. Ah, claro, uma âncora do mundo real. Isso. E se não preparamos esse terreno mental antes, o que ocorre invariavelmente é ansiedade cognitiva. Espera, ansiedade cognitiva? Como assim? O cérebro entra tipo num modo de defesa ao ver algo novo? Totalmente. Quando o cérebro se depara com um conceito inteiramente inexplorado, de forma abrupta, sem nenhum aviso prévio ou conexão com algo familiar, o instinto básico de defesa é classificar aquilo como ruído. Como se fosse uma ameaça. Sim, como algo incompreensível ou até ameaçador em termos de gasto de energia. O cérebro é preguiçoso por natureza, ele tenta encontrar um padrão familiar. Se ele falha, ele entra em fadiga e simplesmente desiste. Ele desliga a chave. Desliga. Portanto, a preparação é a fundação inicial que impede essa rejeição imediata do intelecto. Cara, pensando bem, isso explica muito do porquê certas reuniões de trabalho são tão exaustivas e improdutivas. Com certeza absoluta. Alguém abre uma apresentação de slides cheia de gráficos super complexos sobre um projeto novo e começa a falar sem dar nenhum contexto, sem ligar aquilo aos projetos anteriores que a empresa já fez. E a equipe inteira fica de braços cruzados mentalmente. Ninguém preparou o terreno. O que nos leva, logicamente, ao segundo passo documentado por Herbert, que é a apresentação. Isso. Uma vez que a fundação foi estabelecida e a atenção tá lá, foi capturada, é a hora de o elemento novo entrar em cena. Mas, e esse é um grande mas, esse passo exige muita cautela. Lendo as notas, eu percebo uma distinção que me chamou muita atenção. Há uma diferença brutal entre o ato de entregar um dado e o ato de apresentar esse dado. Uma diferença abissal. Parece que com a facilidade da tecnologia hoje em dia, a gente confunde muito as duas coisas. O simples fato de enviar um PDF de 100 páginas por e-mail para uma equipe de projeto não significa que houve uma apresentação daquele conteúdo, certo? De forma alguma. O que é fascinante aqui é justamente o nível de intencionalidade que a apresentação exige nesse sistema do Herbert. Intencionalidade. Gostei dessa palavra. É a chave. Despejar dados no e-mail é um ato passivo, é desestruturado e, para ser honesta, é preguiçoso. A apresentação, por outro lado, precisa ser tangível, observável e, muito importante, livre de distrações periféricas. Foco total naquilo. E, crucialmente, ela só tem eficácia porque o passo 1, a preparação, abriu caminho. A informação nova precisa pousar suavemente sobre as memórias e os conceitos que acabaram de ser ativados de propósito. Eu fico imaginando aquele cenário de alguém tentando aprender a tocar violão. Se quem está ensinando simplesmente a tirar um instrumento no colo do aprendiz e disser, toca aí um acorde de sol maior... É um desastre motivacional. A pessoa trava na hora. Trava. Isso é despejo de dados puros. A verdadeira apresentação dentro dessa ciência sistemática seria demonstrar lentamente,
passo a passo, como a mão deve se curvar. Onde os dedos encontram a corda. Isso, com a pressão correta. Isolando o movimento de uma mão antes sequer de introduzir o que a outra mão faz. É mostrar a informação visualmente e auditivamente de um jeito que a mente consiga fatiar. Fatiar e processar sem se afogar. Exatamente. Essa fragmentação é vital. A apresentação exige clareza cirúrgica. Se a ciência da pedagogia fosse, de fato, uma construção civil, certo. A preparação seria a limpeza e o nivelamento prévio do terreno, enquanto a apresentação seria a chegada dos tijolos e do cimento ao canteiro de obras no momento exato em que a fundação está pronta para recebê-los. É a introdução do estímulo novo com um foco absoluto. Mas assim, há um limite mecânico para isso, não acha? Como assim? Por dizer, mesmo com uma preparação perfeita e uma apresentação impecável e cristalina, a pessoa não aprendeu de fato só de olhar ativamente o professor fazer o acorde no violão. A informação entrou pelos olhos e pelos ouvidos, mas ainda está flutuando ali na superfície da consciência. É um dado retido, não um saber dominado. Uma observação muito precisa. E é exatamente por reconhecer essa insuficiência temporária que o método de Herbart não para na recepção passiva dos sentidos. Faz sentido. O simples consumo brilhante da informação, por melhor que seja, ainda não garante o aprendizado real. O cérebro precisa agora agir sobre essa massa de dados que acabou de receber de forma tão organizada. A engrenagem tem que girar. E é aí que o processo entra na sua fase mais profunda e fisiologicamente complexa. O que nos introduz lindamente ao terceiro passo nas nossas fontes, a assimilação. A assimilação. A mente agora precisa mastigar essa informação que acabou de ser apresentada. É o momento em que o trabalho interno pesado realmente começa a exigir calorias do cérebro. Se a gente conectar isso com o quadro geral do desenvolvimento cognitivo, a assimilação é onde ocorre o verdadeiro processo de fusão intelectual. Fusão? Fundir as coisas? Exato. O cérebro pega aquele dado novo, aquele tijolo que acabou de chegar limpo da apresentação e desesperadamente procura onde encaixar nas estruturas de memória que já existem. É o encontro de tudo que foi introduzido no passo 2 com tudo aquilo que foi ativado de prontidão lá no passo 1. Ah, então é aqui que surgem aqueles famosos momentos ahá, não é? Aquele estalo. O estalo, exatamente. Eu gosto de visualizar a assimilação como uma montagem de um quebra-cabeça gigantesco. Alguém segura uma peça com um formato muito peculiar na mão, que é a nova informação. Certo. Aí o olhar da pessoa varre o tabuleiro inteiro, que representa aquele conhecimento prévio acumulado ao longo da vida, e de repente os contornos se alinham na cabeça. Clique. Clique. A peça se encaixa perfeitamente num buraco que parecia ter sido feito exatamente para ela. A mente diz algo como: ah, então o jeito de fazer essa transição de acordes no violão exige uma força muito parecida com aquele movimento que eu já faço para digitar depressa no teclado do computador. Esse clique que todos nós sentimos é a evidência neurológica maravilhosa de que uma nova sinapse foi validada. Uma conexão de entendimento real foi estabelecida. A informação não está mais solta. Não tá. Mas pensa no que acontece quando a peça não encontra um encaixe imediato. Fica sobrando. Fica sobrando. Se não houver pontos de contato visíveis entre a novidade e o conhecimento prévio, a informação fica sem âncora. O resultado inevitável é o descarte da informação, o esquecimento super rápido. E isso levanta uma discussão crítica sobre o nosso atual esgotamento mental. Não levanta? A forma como a gente consome conhecimento hoje em dia? Nossa, levanta e muito. A sobrecarga brutal de informações o tempo todo. O fato da gente passar o dia inteiro lendo manchetes, rolando feeds de vídeos curtos, escutando mensagens de voz em velocidade 2 ou mais. Acelerado. Nós estamos constantemente presos num ciclo infinito das fases de preparação e apresentação, recebendo dados em altíssima voltagem, mas raramente a gente pausa ou dá silêncio para o cérebro ir para a fase de assimilação. O Herbart formulou isso no século XIX, claro, mas o diagnóstico serve como uma luva para o nosso cansaço moderno.
A mente exige tempo ocioso. Tempo ocioso para digerir. E espaço de processamento para comparar, contrastar e integrar os dados novos aos velhos. Esse consumo frenético que a gente tem impossibilita fisicamente a assimilação. Não tem tempo para o clique. Não tem. Alguém pode até memorizar uma lista extensa de fatos por tempo suficiente para passar numa prova no dia seguinte. Ou repetir um discurso numa reunião. Exato. Mas no longo prazo não houve expansão do intelecto. O conhecimento não foi tecido na malha de quem a pessoa é. Foi só um aluguel ali. Um aluguel provisório de espaço na memória de curto prazo. Desaparece logo depois. Incrível. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nas notas, porque a gente percebe que o domínio completo, segundo esse estudo, ainda exige uma camada superior. Ainda não acabou. Não acabou. Depois da engrenagem rodar pela preparação, apresentação e assimilação, chegamos ao quarto passo listado por Herbert, que é a generalização. A generalização. Mas espera, eu confesso que eu me perdi um pouco lendo essa parte específica. Qual que é a diferença estrutural entre generalização e assimilação? A princípio, para mim, não parecem ser o mesmo ato de conectar fatos isolados na mente. É muito comum embaralhar essas duas etapas. Mas o salto cognitivo entre elas marca a diferença entre simplesmente repetir e realmente inovar. Ok, me explica melhor isso. A assimilação, o passo anterior, lida estritamente com o material específico que está na mesa. É ligar o fato novo A ao fato antigo B. Certo. A generalização, por sua vez, é a capacidade intelectual de olhar para essa conexão que foi recém-formada e extrair dela uma regra de funcionamento universal. Uma regra maior. Um princípio amplo que independe daquele cenário original onde a coisa foi aprendida. É a abstração na sua forma mais pura. Deixa eu tentar estruturar isso com um cenário palpável para ver se eu acompanho o raciocínio. Vai, em frente. Seria a diferença entre aprender a fazer um bolo de cenoura específico e aprender os princípios fundamentais da confeitaria como um todo. Nossa, perfeito. Na assimilação, uma pessoa aprende que misturar uma certa quantidade de farinha, óleo e fermento faz aquela receita específica de bolo de cenoura crescer. Isso. Na generalização, a mente da pessoa extrapola esse evento isolado e abstrai a regra química de como gorduras e ácidos reagem com o calor do forno para criar ar e expansão em qualquer tipo de massa. Faz sentido? Faz todo sentido. É um exemplo formidável para ilustrar o conceito. Porque pensa, se a compreensão de quem estuda ficar restrita só à etapa de assimilação, a pessoa até consegue fazer um ótimo bolo de cenoura. Fica delicioso. Fica, mas ela entra em paralisia criativa se faltar a cenoura na prateleira no dia seguinte. Ah, acabou o bolo. Ela não sabe o que fazer. Exato. Agora, quando ocorre a generalização do conceito químico por trás do ato, a mente se liberta do roteiro original. Ela entende o motor da coisa. Ela entende o motor. Torna-se possível inventar receitas inéditas usando laranja, nozes, chocolate. O aprendizado deixou de ser um manualzinho de instruções restrito e se tornou uma ferramenta adaptável de pensamento. É de uma potência absurda ver as coisas sob essa lente. É literalmente a mente criando novas chaves mestras a partir de uma fechadura específica. Exatamente isso, chaves mestras. Imaginam que quando a gente falha nesse quarto passo, o efeito prático na vida seja a limitação extrema do horizonte, né? Literalismo crônico. A falha recorrente na capacidade de generalização é o que cria aquela dependência terrível de instruções mastigadas para cada minúscula variação de um problema diário. A pessoa fica travada em qualquer novidade. Ela se torna um ótimo executor de rotinas fechadas, mas não consegue solucionar imprevistos. A capacidade de generalizar permite, por exemplo, olhar para um evento histórico antigo não apenas como uma lista de datas para uma prova, mas como um padrão recorrente de comportamento humano em torno, sei lá, do poder econômico. E é essa regra abstraída no passado que ajuda a analisar e atuar sobre a economia do nosso próprio tempo agora. Perfeito, você pegou a essência. É fascinante perceber o quanto o nosso cérebro é arquitetado não apenas para estocar dados em prateleiras, mas para abstrair e expandir regras. É uma máquina de abstração. Mas, observando o mapa metodológico aqui nas nossas mãos, o mundo da abstração teórica não é a linha de chegada do Herbert. Não é, longe disso. Falta uma peça que parece dar sentido a tudo isso.
chegamos ao quinto e último passo dessa ciência sistemática da pedagogia, a aplicação. E aqui reside a âncora da realidade, o momento onde o valor da inteligência é realmente comprovado. O sistema educacional não se encerra de jeito nenhum no mundo das ideias e dos conceitos etéreos. Ficar só filosofando não basta. Não basta. Todo aquele esforço calórico de preparar a atenção, apresentar informação sem ruídos, assimilar conexões internas e abstrair as regras gerais precisa, inevitavelmente, colidir com o mundo físico. A teoria clama pela fricção da prática. Exato. A teoria precisa esbarrar na parede da realidade. Ou seja, se após todo esse suor mental não houver a ação correspondente, o conhecimento acumulado perde a razão de existir ou até mesmo evapora. Existe uma exigência biológica de validar aquilo que foi processado. A aplicação é basicamente o teste de estresse da generalização. O teste de estresse. É quando a mente sai do seu laboratório protegido, da sua zona de conforto, e verifica se aquelas regras maravilhosas que foram abstraídas no quarto passo suportam as variáveis caóticas do mundo exterior. Fazendo um paralelo com alguém que está aprendendo fotografia, por exemplo. O estudante leu intensamente o manual técnico. O professor apresentou lá fisicamente o caminho da luz nas lentes. O aluno assimilou a função do diafragma relacionando com a íris do próprio olho humano. E aí, a seguir, abstraiu e generalizou a equação matemática perfeita envolvendo a abertura da lente e sensibilidade do ISO. Um aluno modelo. O domínio intelectual do assunto parece perfeito dentro da sala de aula. Mas e depois? Aí é que tá. Se ele não pegar o equipamento, sair na rua e tentar focar um carro em movimento no meio de uma chuva forte, o ciclo nunca se fecha, certo? Sem fechar o ciclo através da aplicação, o conhecimento simplesmente não se consolida. O ato de aplicar é o sinal de alerta máximo que o cérebro recebe, informando que todos aqueles dados teóricos são concretamente vitais para o sucesso ou para a sobrevivência contínua daquela pessoa. O cérebro pensa, opa, eu realmente preciso disso para viver. Isso. É a prática motora ou intelectual que solda a memória de longo prazo com uma força inigualável. Além disso, tem um fator muito valioso que a gente não pode esquecer. Qual? A primeira tentativa de aplicação no caos do mundo real nunca resulta na perfeição que a gente imaginou na teoria. Nunca. É sempre um desastre no começo. Tentar fotografar na chuva pela primeira vez vai revelar uma série de erros práticos e imprevistos. A lente embaça, o dedo escorrega. E qual é a consequência disso para a mente? Gera uma nova barreira. Uma falha de foco, uma luz estourada, uma nova dúvida que incomoda, né? Exato. O novo incômodo prático, gerado pela aplicação, obriga a busca por um nível de solução mais avançado. E isso reinicia o ciclo todo. Naturalmente, força o reinício automático da máquina. Demanda-se uma nova preparação, exige-se uma nova apresentação do que deu errado, mais profundidade na assimilação. É um loop infinito. Perceba que a ciência estruturada pelo Herbart não traça uma corrida com uma linha de chegada fixa onde o aprendizado acaba e você diz, pronto, sei tudo. É sim uma espiral ascendente de desenvolvimento, onde cada aplicação vira a fundação do próximo nível de conhecimento. Que jornada mecânica mais brilhante! Pensar que a formulação explícita dessas etapas foi o que ajudou a converter o que o mundo encarava como um dom impenetrável num método acessível para qualquer intelecto dedicado. Isso altera muita coisa sobre como a gente encara nossos próprios limites de compreensão hoje em dia. Altera completamente a perspectiva. Então, para assegurar que toda essa arquitetura de conceitos não se perca, e para colocarmos o próprio método em uso agora com quem nos ouve, vamos fazer uma recapitulação bem dinâmica do que a gente extraiu dessas fontes hoje. Vamos lá. O fechamento da nossa exploração. A grande ruptura filosófica de Herbart foi, na essência, arquitetar a forma como aprendemos através de uma ciência sistemática com 5 marcos inegociáveis. Temos a preparação, o momento inicial de arar a mente, despertando interesses e puxando memórias à superfície para impedir que o novo seja rejeitado como ruído. Passo fundamental. Em seguida, a apresentação. O ponto em que o conteúdo inédito deve ser introduzido no campo de visão de forma isolada, tangível e sem espaço para distrações. É entregar a peça limpa. Depois vem a assimilação, a forja interna,
o exato instante que o cérebro busca ativamente os pontos de solda entre a informação virgem e a bagagem que já carregava. O famoso clique. Avançando, entra a generalização, aquele salto para fora do fato específico, onde extraímos as grandes regras universais de funcionamento a partir de um exemplo limitado. As chaves mestras. E, por fim, a coroação de tudo, a aplicação. O momento em que a teoria é jogada contra as paredes do mundo real, testando sua validade, fixando a memória de longo prazo e criando ponto de partida para novos desafios de aprendizado. Um desenho verbal excelente do nosso material base. O valor mais precioso de se apossar dessa metodologia reside na autonomia mental que ela proporciona para a gente. Autonomia, sem dúvida. Nós vivemos inseridos num ritmo exaustivo de dados fragmentados, onde a pressão para estar informado o tempo todo drena as energias. A gente está sempre cansado. Sempre. Ter a clareza desse mapa passo a passo atua como uma âncora de segurança. Desfaz aquele mito paralisante de que não nascemos com capacidade para certas áreas. O fim do mito do dom. Ao enxergar o processo cognitivo como essa engrenagem de 5 estágios distintos que precisam de fluidez, a gente deixa de se angustiar com a montanha de informações que cerca a gente. O verdadeiro controle está em garantir a qualidade e a calma com que guiamos cada novo fragmento de saber por essa esteira, do início ao fim. Essa percepção é uma virada de chave gigantesca para lidar com os estudos e com as exigências profissionais hoje em dia. E para quem acompanhou a gente com tanto foco e mergulhou nestes conceitos ao longo desse tempo todo, fica aqui um pensamento provocativo. Adoro. Uma reflexão genuína para ficar martelando e ser observada no cotidiano daqui para frente. Nós passamos grande parte do nosso tempo de hoje debatendo intensamente como o respeito a esse método exato e sistemático explica o sucesso do processamento humano de ideias. Isso. Mas façam um pequeno esforço mental e pensem no cenário reverso por um instante. Se a própria estrutura biológica e psicológica de como a inteligência evolui segue fielmente uma trilha com marcos lógicos tão bem definidos, será que na imensa maioria das vezes em que experimentamos o gosto amargo do fracasso ao tentar aprender algo novo, Aquela desistência, né? seja um idioma que a gente abandonou por achar difícil demais, um esporte no qual a gente estagnou rapidamente, ou aquele sistema novo do trabalho que sempre dá dor de cabeça? Será que a culpa verdadeira nunca foi de uma suposta falta de vocação? Uma excelente pergunta. Será que na grande maioria desses momentos de derrota, simplesmente porque desconhecíamos que existia um mapa, nós atropelamos o processo e omitimos acidentalmente algum desses 5 passos estruturais? É muito provável que sim. Talvez o erro de compreensão nunca tenha estado na capacidade natural da nossa mente, mas na ausência e no atropelo do método pedagógico necessário para ativá-la por inteiro. Fica aí o convite para essa observação no dia a dia. Uma reflexão poderosíssima para encerrar. Foi um privilégio enorme destrinchar esse funcionamento fascinante e dividir o peso dessas reflexões na companhia de quem dedicou atenção a esse espaço hoje. Muito obrigada que nos ouviu até aqui. Que o impulso da curiosidade continue sendo a principal força motriz por trás das buscas diárias e que o conhecimento nunca fique restrito à teoria. Busquem sempre o terreno da aplicação. Um grande abraço mental a todos e nos encontramos na nossa próxima exploração profunda.